você falou pra gente que o grande sonho era comandar um batalhão. E como é também comandar tantos homens? E os homens também serem comandados e liderados por uma mulher. Fala pra gente como é que foi essa relação. Foi natural ou teve algum tipo de resistência, Viviane? Então, acredito que no início da minha carreira, eu era muito jovem, tinha 20 anos, 21 anos. E aí, realmente, eu tive grande resistência. Porque, se você for ver, são 20 anos de carreira que eu tenho. Então, uma jovem de 20 anos, comandar pessoas que têm a sua idade, a idade de serviço, é bem sensível. E, assim, por toda a minha carreira policial, é o que você tem que pagar dobrado, é o ticket dobrado. Você tem que chegar lá e provar que você consegue, que você pode. Isso não é uma bandeira de, é mimimi, não é. Para quem sente na pele, para quem vivencia a realidade todos os dias de ser uma mulher, dentro de uma unidade totalmente, majoritariamente, por assim dizer, masculina, realmente é bem complicado. Então, por todos os dias, você tem que se provar para outros e para si mesmo. Que você chega lá, que você consegue. Chegou a determinado ponto da minha carreira que eu disse, poxa, para que eu preciso provar para as pessoas alguma coisa? Eu tenho 20 anos já nas minhas costas já. Não preciso provar mais para ninguém. Mas você se cobra. Diariamente, né? Todos os dias. Eu acho que a vida ela lhe prega, né, situações de, né? E outra coisa, você trabalhou até pouco tempo, né, que agora teve que se afastar, com uma área muito complexa, né, muito sensível, né? Você já foi muito ameaçada também? Já teve algum tipo de ameaça que você dissesse assim, meu amigo, o negócio aqui veio por cima mesmo, me deixou pensando. Porque às vezes acontecem algumas situações que a pessoa diz assim, ultrapassou os limites. Acontece muito essas coisas também na criminalidade. E você, por exemplo, contrariava muitos interesses, né? Por agir ali, muitas vezes via algum tipo, as suas intervenções sempre eram muito enérgicas. Fala pra gente. Muito operacional enfrenta esse tipo de dificuldade. Fala pra gente, Viviane. Então, a gente toma cuidado sempre, a gente redobra a atenção sempre. Então, assim, eu não vou para determinados lugares, eu não frequento todo tipo de ambiente, então eu não me exponho tanto. Isso é uma coisa que já é de mim, porque como a minha trajetória de vida foi desde 17 anos, a minha adolescência foi dentro da polícia. Então, você já é inserido em determinados ambientes que você começa a observar o bastidor daquele ambiente. Eu não tenho que estar em determinado lugar, eu vejo determinada coisa. Então, assim, eu particularmente cresci e amadureci me protegendo. Então, essa proteção, esse escudo foi sendo uma coisa muito natural da minha vida. De me proteger e proteger os meus. Então, realmente, a minha vida foi pautada nisso. De ter segurança. Obviamente que a gente não dá espaço para 50% sorte, 50% azar. Até porque sorte eu só acredito em Deus. Verdade. Então, primeiramente ele na minha vida, as orações da minha família e os nossos cuidados com segurança. Outro ponto interessante, que recentemente também... Interessante como a Coronel Viviane sempre tem sido, teoricamente, alvo das manchetes na imprensa. A gente, de longe, a gente admirava muito o trabalho, mas é muito bom a gente conversar sobre alguns episódios que aconteceram. Como, por exemplo, teve uma situação que a senhora foi vítima de assédio. Queria que a senhora relatasse como foi esse fato, né? Como esse caso ele está sendo encaminhado. Fala para a gente como é que... A senhora se surpreendeu com isso, né? A senhora até por ser uma autoridade policial receber esse tipo de assédio? Então, como o pessoal diz, a figura pública está passível de passar por determinadas situações, eu não acredito nisso. Eu acredito muito no poder da justiça. Eu acredito no judiciário. Então, foi judicializada essa situação, até porque não foi a primeira vez, já houveram várias e várias e várias situações. Então, para mim, eu cheguei no meu limite. Já houveram até fotos indiscretas. São várias situações que a gente passa. Por isso que eu digo que quando o pessoal fala que mas é mimimi, mas é só bloquear, mas por que não fez isso? É porque chega o seu limite. Chega o seu limite. Então, para mim, não era mais só bloquear. Era judicializar. Porque, inclusive, muitas mulheres que... E eu não me coloco nesse lugar de soberba. Porque você é uma figura... Mas é porque é uma pessoa que está no meio de segurança pública. E você não tem escudo protetor por causa da farda. Qualquer mulher, só por ser mulher, você passa por determinadas situações. Então, assim, quando eu resolvi realmente judicializar a situação, é porque realmente chegou num limite que já estava passando, já estava extrapolando. E outra coisa também de externar a situação também, né? Muitas mulheres no dia a dia, né, Viviane, se acoam,
ficam caladas, né? Evitam, né? Com um perfil da segurança militar, o pessoal não teve medo de enfrentá-la, vamos dizer assim. Imagina as mulheres que não são. Né? Qual o conselho que a senhora daria para essas mulheres que sofrem isso também? Então, a gente não pode normalizar esse tipo de situação. A gente não pode normalizar. Tanto é que eu recebi muitas mensagens de mulheres, inclusive no off, no direct, apoiando, dizendo que não tinha coragem de fazer, não tinha coragem de denunciar, mas que porque viu essa situação, viu que realmente eu procurei as vias legais, ela sentiu a vontade de realmente procurar e fazer valer os seus direitos, porque realmente só quem não sente esse tipo de situação minimiza a dor da mulher. Só quem realmente não a olha com os olhares realmente de, poxa, ela está sendo vítima de uma situação aqui. Minimiza esse tipo de situação. A gente não pode normalizar esse tipo de coisa. Qual o limite, na sua opinião, para a mulher procurar denunciar? Você diz assim, onde é que a mulher diz assim, essa pessoa que está tendo algum tipo de assédio, ela ultrapassou o limite, na sua opinião? Tem algum tipo de situação que a mulher deve dizer, agora eu vou denunciar? Ou qualquer tipo de assédio? Uma cantada, ou ser mais evasiva, querer, né, o cara insistir numa... A cantada, ela existe. E assim, dentro dos seus limites, obviamente. Então, assim, quando ela se torna algo sem consentimento, quando você já disse, ó, não. Até porque eu disse, ó, eu sou casada. E a pessoa do outro lado, não tenho ciúme nenhum, não. Foi essa a resposta? Olha só. E aí... Era um fake ou era uma pessoa, de fato, que mostrava a cara, enfim? Era uma pessoa. Uma pessoa mesmo? De fato. Caraca, velho. E aí, quando você chega e você, sem o consentimento da pessoa, extrapola limites, porque não é só o tocar, o falar também agride. Então, quando ela se sente invadida, a mulher sabe, a mulher tem o limite. Então, quando ela se sente invadida, nesse momento, ela tem que ser validada, ela tem que ser ouvida, ela tem que ser acolhida. Em todas as esferas. Seja dentro da sua seara familiar, seja ela judicializando, seja ela uma guarnição de polícia que vai lá apoiar ela tem que ser apoiada. É porque é nesse local que pode surgir algo maior. E aí o mal a gente corta pela raiz. O mal, João Gabriel, tem que se cortar pela raiz, viu? Olha pra Eu mim sou um aqui. cara curioso. Esse cara sofreu alguma sanção já legal ou o processo tá rodando ainda? O processo está correndo. Tá correndo ainda. Tá. Como é que a senhora vê, Coronel Viviane, essa questão dos avanços em relação à punição e também o acompanhamento em relação à questão da violência doméstica, que é algo que tem acontecido muito com as mulheres e também até o crescente número de feminicídios aqui no Estado. Como é que a senhora tem observado esse tipo de situação que as mulheres têm sofrido e esse acompanhamento em relação a essa questão da violência doméstica? Então, foram implementadas várias DEANs, inclusive, da capital para dentro do Estado. Isso aí, realmente, é uma política de governo para que realmente chegue o braço estatal para que ela se sinta abraçada com relação a essa situação. No campo das ideias, desculpa, essa situação que foi dado a ideia de ter um batalhão especializado. A gente tem batalhão de choque, a gente tem batalhão ambiental. Por que não ter um batalhão especializado para violência doméstica? Verdade. Daquela viatura de atender realmente aquela ocorrência, ela levar para a delegacia especializada e, tendo ou não a medida protetiva, a Patrulha Maria da Penha, ela vai e dá fiscalização do descumprimento dessa medida protetiva. Já chegou a ter essa Patrulha Maria da Penha? Ela existe ainda? Ela existe, a Patrulha Maria da Penha ela existe, mas ela atua na fiscalização do cumprimento da medida protetiva. A gente pode especializar uma guarnição diária, mas existir um batalhão especializado para atender aquele tipo de ocorrência é você preparar, capacitar o militar para atender, inclusive com um olhar mais sensível, àquela vítima que está acontecendo naquela hora. É como a gente diz, está acontecendo no quente. Então, se você abraça a pessoa, você abraça a vítima e faz ela se sentir mais acolhida, ela vai se sentir segura. Inclusive por todo o fluxo que ela realmente necessitar. Do atendimento da ocorrência até as medidas protetivas quando se fizer necessário, quando ela se sentir segura para tal. É fundamental, né? A gente vê como, por exemplo, né, tantas áreas avançaram, como a gente vê assim, o batalhão de turismo, né? Antigamente não tinha o BEPTU. E veja como, como existe uma atuação tão forte, tão significativa perante a sociedade. E a gente viu, né, quantidade de número de feminicídio, quantidade de cara que não aceita. As até com medida protetiva já. Que não aceita, que persegue a mulher, que mata, que espanca. E outra coisa, o pai de família, o cara
tem filhos com a mulher e vai lá e quebra a mulher no cacete e mata. É outro absurdo, não aceita terminar. O não é não, mas tem cara que não aceita a mulher dando um não pro cara, né? E vai, e outra coisa, vai no show, agride, tudo. Alguma coisa tem que ser feita, né, Coronel? Eu acho muito importante, como, por exemplo, o pessoal fala da tornozeleira eletrônica. Avançou muito com a tornozeleira, antigamente não tinha isso. Né? A gente vê como ajuda, né? Para que pelo menos esses cidadãos que muitas vezes não cumprem sejam monitorados. Né? São situações que são calos, né, na sociedade e que é importante quando uma mulher pode falar, João, da voz da mulher. O que falta hoje para a gente fechar esse tema? O que é que falta hoje nesse tema? De fato é algum aspecto legal? Falta legislação para poder ajudar em algo? Ou de fato é a parte mais operacional ali da polícia, dos governos? O que é que falta? A gente tem, inclusive, né, uma lei nova, que é a do vicaricídio, porque a sociedade, ela está em constante mudança. E assim, as situações surgem e os ordenamentos jurídicos, eles precisam acompanhar a mutação sociológica, inclusive. Mas aí a gente precisa que esses escudos jurídicos, eles protejam de fato a mulher. Nós temos leis e a gente precisa que realmente elas façam ser cumpridas. O judiciário, o jurídico, ele realmente é forte. Mas a gente precisa realmente que seja ser cumprido. Que tenha legalidade, né? Exatamente. Que a gente possa realmente, com todas as ferramentas que a gente tem, poder realmente cuidar da vítima. Acolher a vítima, protegê-la. A gente tem a questão da Lei Maria da Penha. Ela precisa ser apoiada, fortalecida, inclusive socialmente.